Vamos agora para o terceiro módulo. Nós paramos aqui nesse slide. Então, a gente vinha falando de cuidar do cordeiro no pós-nascimento. Se vocês olharem nessa imagem, nós temos, por exemplo, esse cordeiro aqui. Você observa, o cordeiro está raquético, magro, vazio fundo. Esse aqui é um indicativo de cordeiro no mamor. Sem sombra de dúvida, o principal problema de mortalidade de cordeiro recém-nascido é aquilo que eu falei e reafirmo agora, o problema de falta de ingestão adequada do colostro. Tá? Em vários motivos, por exemplo, um cordeiro como esse, quando a gente está observando o plantel, você vê um cordeiro, vários cordeiros nasceram, então, você vê os cordeiros se movimentando na baia, no pasto, animal aparentemente feliz, porque está a barriga cheia, mamou. Quando você vê um cordeiro, o animal ovino ele acusa muito o golpe. O animal, quando tem algum problema, ele fica recolhido, pelo arrepiado, vazio fundo, mesmo nos animais adultos. No animal recém-nascido é a mesma coisa, você olha na baia, o animal está isolado, vazio fundo. Então é preciso você ir naquele animal, identificá-lo, olhar o número, verificar qual que é a ovelha, a mãe dele, e palpar a glândula mamária. Por exemplo, essa ovelha tem grande chance de estar com o útero perdido, sendo empedrada, não produziu leite. Ela pariu um cordeiro só, mas não produziu leite. Esse cordeiro, ele vai morrer de inanição, porque não mamou o colostro. Tá? Isso é apenas um aspecto. Em algumas raças, em alguns sistemas, por exemplo, a ovelha santinense é uma coisa ruim dela, que ela tem uma disposição muito grande para matite. Quem trabalha com a ovelha santinense sabe. Tá? Então, muitas vezes a ovelha pare, às vezes não produz leite, tem um peito perdido, perdeu por matite, outras coisas. E aí o cordeiro não mama o colostro. Essa situação de parto simples que a ovelha não produzia nada de leite. Existem outras vezes em que a ovelha pare 2 cordeiros e às vezes ela tem um teto só. Normalmente, gente, quando é um teto para cada cordeiro, quando tem 2 cordeiros e um teto só para mamar, às vezes perdeu um lado do útero, não produz leite, está funcional. Então, essa ovelha, ela não tem condições, na maior parte das vezes, de criar bem 2 cordeiros. Então, entraria no sistema que você teria que tirar esse cordeiro e amamentar artificialmente. Eu, particularmente, quando você vê um sistema de produção com muitos animais na mamadeira, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada no manejo da propriedade. Tá? Então, uma coisa que leva a um número muito grande de cordeiros na mamadeira é a inviabilidade da produção de leite da mãe, né? E isso decorre bastante, logicamente, do problema sanitário, do manejo sanitário e tudo mais, mas decorre bastante da política mal feita de descarte de animais reprodutivos. Tá? Do meu ponto de vista, isso é um fator fundamental na propriedade, uma propriedade que seja economicamente sustentável. Você tem que manter no rebanho, no plantel, apenas animais produtivos. E para isso você tem que ter uma boa escrituração zootécnica e estar atento em algumas características produtivas que lhe permitam desclassificar ou descartar os animais reprodutivos. E, logicamente, existem várias características. Uma delas é a ovelha que consegue. Às vezes, uma ovelha que teve distorção no parto, uma ovelha que teve prolapso de reto, do útero, ovelha que desmamou o cordeiro muito leve, ovelhas que entrou em 2 estações de monta e não concebeu, são todas características que devem ser anotadas e observadas na hora de escolher as ovelhas que vão entrar na próxima estação de monta. Então, esse cuidado com o cordeiro recém-nascido é fundamental para você poder salvar o animal. O manejo que é importante e deve ser feito é o manejo de corte e cura do umbigo. Tá? Você vai ver ainda em muitas propriedades do Brasil, isso é um manejo básico, elementar. Se você chegar na propriedade, o proprietário não corta e cura o umbigo, você pode saber que a coisa vai de mal a pior, porque esse é um manejo básico, elementar, a corte e cura do umbigo, corte e a cura do umbigo. O umbigo ele tem uma ligação direta com os órgãos internos do animal e, portanto, é uma porta de entrada de patógenos. Tá? Então, o que a gente recomenda? Logo após o nascimento, cortar o umbigo a 2 centímetros do coto umbilical, cortar e fazer uma desinfecção com a solução de iodo a 10%. Tá? O iodo ele queima essa região, promove uma necrose desse tecido umbilical e, consequentemente, a chance de ocorrência de uma miíse nessa região é bastante diminuída. Tá? O sucesso na cura do umbigo com solução de iodo a 10% é muito grande, né? Vale muito a pena. Essa é a primeira coisa que a gente faz após o nascimento do cordeiro.
tá? Após o nascimento do cordeiro, uma atividade extremamente necessária, um sistema minimamente organizado, a identificação dos animais. Nessas imagens, uma sequência de imagens, está mostrando a realização de tatuagem dos animais. Na verdade, eu nem recomendo a tatuagem dos animais logo após o nascimento. Existem outras técnicas, né? Você pode usar brinco, você pode usar coleiras metálicas. No nosso setor, nós usamos coleiras metálicas com muito sucesso, tá? E aí a gente realiza a marcação, a tatuagem, por ocasião da desmama. Tá? Mas hoje em dia existem também os chips. Você pode chipar os animais e ter esse controle. Enfim, o que importa é você ter um mecanismo eficiente de identificação dos animais. O que não é aceitável é conviver num plantel que não há identificação. O animal sem identificação não há controle zootécnico, não há gestão da atividade. Então é extremamente importante fazer isso. Tudo bem? Isso aqui é um modelo básico e o mais simples possível de planilha para a escrituração zootécnica. Tá? Então, ao mesmo tempo que é importante identificar os animais, é igualmente importante tomar nota de algumas características do animal. Então, essa planilha é bastante simples, pode ser feita em computador, no planilha Excel, existem softwares para isso, ou mesmo no caderno, manuscrito, não importa o jeito, o importante é anotar algumas informações básicas. Então, quando o cordeiro nasce, nós temos que fazer algumas coisas nesse cordeiro. E o que inclui o corte de cruz do umbigo, por exemplo. E anotações básicas. Por exemplo, uma planilha como essa, pode ser um caderno, você tem que anotar a data do parto, para saber a data do nascimento do cordeiro. É importante anotar o número da ovelha, o número da mãe, o peso da ovelha. Pode adicionar aqui o score de condição corporal da ovelha, assim como o número da cria correspondente a essa ovelha, o peso da cria, o sexo dessa cria. São características básicas para você conseguir fazer a administração mínima da propriedade. Existe um campo para observações, às vezes o animal tem um defeito físico, alguma coisa que você tem que observar, você anota nesse campo. E lá na mesma planilha já consta a data de desmama e o peso da desmama. Então, são características básicas que permitem depois você fazer uma aferição da produção. Tá? Uma técnica que na ovinocultura é pouco utilizada, mas na caprinocultura é bastante utilizada, é a técnica de descorna. Tá? A realização da técnica do ponto de vista de bem-estar, existe contestação às vezes, mas do ponto de vista prático é uma técnica que ainda é aplicada no campo, tá? E é útil. A descorna dos animais é extremamente útil. Nos ovinos, a gente não realiza descorna no Brasil praticamente, porque a maior parte das raças de ovinos que a gente trabalha são mochos. Tá? Por exemplo, algumas raças têm pequenos batoques, chifres rudimentares, muitas vezes não justifica mochar. Agora, as raças caprinas, quase todas as raças têm chifres. Tem chifre e deve ter. Caprinos, mochos, homozigotos, normalmente tem relação com hermafroditismo, então a gente não quer animais mochos no plantel. Então, já que os animais são chifrudos, para facilitar o manejo, por exemplo, área do coxo, disputa no coxo, risco de acidente, o animal furar o outro, lesionar. Então, a remoção do chifre ela é bastante útil do ponto de vista de manejo do sistema comercial de produção. A técnica ferro candente é uma técnica bastante praticada e bastante eficiente. Está aqui o exemplo, aqui o tratador está realizando a descorna, primeiro ele fez uma tricotomia na região do botão do chifre, isso é bom fazer com o animal novo, quanto mais novo melhor, mais de 7 a 15 dias de vida seria o ideal, porque o chifre está, o botão do chifre está mole, é fácil de queimar, o animal é fácil de conter, tá? Então aqui com o ferro quente, está queimando, primeiro ele limpou a região, queimou, né, o ferro bastante quente, e você tem que ter a sensibilidade de queimar o tanto certo, tá? Saber o momento de parar, porque senão o ferro aprofunda bastante, causa hemorragia, isso não é desejável. Ao mesmo tempo, fazer queimar muito superficialmente não irá resultar num processo bem feito e o chifre pode voltar a crescer. Depois que queimou o chifre, pode fazer um curativo, com um unguento, um spray, né? E aí está feito o processo, o animal jovem, é bastante fácil de fazer, pouco traumático, é um animal fácil de conter, é uma prática que ajuda muito no dia a dia do rebanho. Essa prática, outra prática é a caudectomia, ou corte da cauda, ou alguns ainda chamam de descola, é o corte da cauda. Essa prática é muito comum na atividade de ovinos, na ovinocultura. Na caprinocultura não, os caprinos têm cauda curta, não há nenhuma necessidade. Mas na ovinocultura no Brasil é muito utilizado. Né? Por que fazer caudectomia? Né? Fazer isso tem uma aplicação do ponto de vista de facilitar o manejo, tá? Porque
A caudectomia, com a caudectomia, a remoção da cauda, a região do períneo do animal, como nós mostramos quando falamos de cascarreio, ela fica mais limpa. Então essa técnica, em resumo, ela se aplica mais aos animais lanados. Tá? Não existe justificativa para fazer caudectomia de animais deslanados, tá? Porque a justificativa é higiene local. Nos animais lanados, a cauda longa e a lã favorece o acúmulo de fezes, urina e ocorrência de meios com facilidade. Então a caudectomia facilita a higienização dessa região. No caso dos ovinhos lanados, não há necessidade. Tá? Ovelha santinense, por exemplo, não há necessidade. Na ovelha Dorper, muitos produtores fazem. O padrão do Dorper é com a cauda cortada, né? Mas o Dorper é um animal que eu considero ser lanado, nem acho tão necessário assim. Tá? Aqui na Exalc, por exemplo, nós não realizamos caudectomia, convivemos normalmente, não tem nenhum problema derivado disso. Mas o animal lanado é uma prática convencionada no mundo da ovinocultura. Se faz a caudectomia nos animais, se utiliza para isso essas borrachas, esses anéis de borracha. Existe esse alicate lastrador, você posiciona um anel no alicate lastrador, ele abre esse anel e aí você deposita 2 dedos da base da cauda, que corresponde à segunda vértebra, basicamente. Coloca o anel, isso fica por mais ou menos 7 dias, o anel ele viabiliza a circulação de sangue para a extremidade da cauda e o que conduz à necrose. Então, em 7 dias a cauda necrosou e aí então você pode ir lá e cortar essa cauda, se ela persiste ainda aderida, e normalmente persiste, corta a cauda e faz um curativo no processo realizado. Aqui a sequência, o animal ficou 7 dias, cortou-se depois com a tesoura mesmo, fez um curativo, o animal está pronto para ir para o campo. Tá? Isso ajuda do ponto de vista de manejo de higiene, de manejo sanitário. Tudo bem? Logicamente, eu não tenho intenção aqui de esgotar esse assunto de ovinocultura. Existe uma disciplina específica para isso, tá? Então a gente não consegue passar todos os detalhes técnicos numa aula de 2 horas. Então, no dia de hoje a ideia é essa, causar um imprint de vocês, uma vontade de conhecer mais disso, né? E aí eu estou sempre à disposição, nós temos um setor na escola e podemos a todo tempo atendê-los e conversar sobre isso. Agora eu queria falar um pouco mais de sistema de produção, tá? Os alunos têm bastante curiosidade quanto a isso, né? Às vezes eles acham que a gente demora a chegar nesse ponto, mas logicamente o conhecimento é construído a longo prazo, existem informações, conceitos básicos que devem ser entendidos antes, tá? Mas agora sim vamos falar um pouco desse sistema. Essa imagem nós temos, ela ilustra um sistema de cria. Então vocês podem observar os cordeiros ao pé da mãe, tá? E em uma condição de pasto. Tá? Então, na fase de cria, nós temos distintos sistemas que nós podemos utilizar na propriedade para poder criar e produzir os cordeiros. Tá? Um dos sistemas é esse que vocês veem na imagem. Sistema em que os cordeiros e a ovelha, desde o nascimento, são mantidos a pasto até o momento da desmama. Esse é um sistema exclusivo a pasto. Né? Eu, pessoalmente, eu não tenho encorajado os produtores a utilizar esse sistema para a produção de cordeiros na maior parte do Brasil. Tá? Por quê? Porque quando a gente observa os dados da literatura, normalmente os cordeiros recém-nascidos são mantidos durante toda a lactação à parte, eles têm um desenvolvimento muito abaixo do seu potencial de crescimento. Então, normalmente o ganho de peso é baixo nesse sistema e o peso de desmama é igualmente baixo. Outro problema do sistema pasto, e é um problema grave na agricultura, é a ocorrência de parasitose, infecção parasitária, muito comum, eu diria que é o principal problema da agricultura mundial, a infecção por parasitose. Tá? E o animal novo, ele tem um sistema imune ainda muito fraco contra essas parasitoses. Então, quando nós mantemos os cordeiros na condição de pasto exclusiva, eles têm baixo ganho de peso diário, eles têm baixo peso de desmama por consequência e apresentam uma alta taxa de mortalidade. Por isso eu vou mostrar sistemas alternativos. Esse é um sistema um pouco melhorado em relação ao sistema anterior, que é um sistema de pasto exclusivo. Tá? Nesse aqui o produtor melhorou um pouco. Melhorou por quê? Nós temos as ovelhas na condição de pasto, que a oferta do pasto é questionável, a qualidade, tudo bem, mas esse não é o foco, mas nós temos o quê? Um aditivo em relação ao sistema anterior, que foi a colocação dessa estrutura, um alimentador privativo, que nós chamamos comumente por aí de crib feeding. Nada mais é do que um alimentador, um espaço
com acesso restrito e exclusivo do cordeiro, e no meio dele nós temos um coxo que nós colocamos um concentrado ou uma ração específica para os cordeiros. Essa imagem ela diz tudo, tá? Ela diz tudo. Observe, as ovelhas, os cordeiros adoram comer ração, adoram. As críticas sobre isso existem, é caro, não sei o que, etc. Nós podemos debater sobre isso, mas o fato é que os cordeiros normalmente têm desempenho pobre, fraco desempenho a pasto exclusivo, sobretudo com planta tropical, e morrem bastante de parasitose. E quando nós colocamos um suplemento no coxo com acesso restrito aos cordeiros, nós melhoramos significativamente a taxa de sobrevivência, o ganho de peso e o peso de desmame dos animais. Tá? Então, se você é produtor, vai atender algum produtor, se ele não quer trabalhar, se quer ter uma melhoria no desempenho dos animais, que está a pasto, você pode optar por um sistema como esse, suplementação dos cordeiros ao pé da mãe na condição de pasto. É um sistema que pode ser usado. Tá? Agora, é um sistema já que eu utilizo na escola e que eu também tenho indicado bastante na condição de campo, que é um sistema de mamada controlada, sistema de cria em mamada controlada. Eu tenho usado isso, nós temos aplicado já aqui no nosso setor com excelentes resultados. Tá? Como funciona o sistema de mamada controlada? O sistema de mamada controlada, como eu falei, nós temos um problema de parasitose dos cordeiros que são criados a pasto. Então o que eu faço? Eu tiro o cordeiro do pasto. O cordeiro, desde o momento que nasce, ele é mantido na condição de confinamento. Tá? Ele é mantido junto com as suas mães no confinamento até 10 dias de idade. Tá? Mantém cordeiro e ovelha fechada. Então, o cordeiro até 10 dias pode alimentar-se de leite à vontade. Com 10 dias de idade em diante, o que acontece? Começa o controle de mamada, ou seja, as ovelhas elas dormem com os cordeiros, logo cedo, no primeiro horário, quando chega o pessoal na cabanha, as ovelhas são soltas, elas vão para o pasto e os cordeiros permanecem fechados. Tudo bem? Qual é a vantagem disso? O cordeiro nunca vai para o pasto, portanto a gente resolve o problema de infecção parasitária. E outra vantagem é que o cordeiro recebe um concentrado inicial, uma ração específica para ele no coxo, com acesso restrito a ele, uma ração balanceada, adequada para o cordeiro. Normalmente, os cordeiros das raças de corte que nós temos no Brasil, eles têm um potencial de crescimento bem superior ao que o leite materno permite ou que o pasto tropical permite. Então, quando nós suplementamos esse cordeiro no coxo, ele apresenta um ganho de peso, um peso de mão muito superior do que o cordeiro, aquele que eu mostrei em pasto restrito. Então, funciona assim esse sistema. O cordeiro permanece o dia inteiro fechado e a ovelha o dia inteiro no pasto. À noite, no último horário, antes do fim do expediente, as ovelhas são recolhidas para o confinamento e os cordeiros mamam durante a noite. Na manhã seguinte, retorna ao seu pasto. Esse é o manejo que a gente faz. Por que esse manejo é importante? Porque a gente mantém o cordeiro ao pasto, previne parasitose e dá uma nutrição adequada a esse cordeiro. Ao mesmo tempo, ele é muito adequado para a gente viabilizar a ovinocultura, porque o maior custo de produção do sistema é o custo de alimentação das ovelhas. Tá? Então, manter a ovelha fechada, eu digo que inviabiliza bastante a produção de ovinos, mas ovelhas a pasto é uma excelente opção, porque o pasto custa barato. A ovelha tem uma exigência compatível a um pasto de boa qualidade, então nós podemos produzir muito bem essa ovelha a pasto, mesmo na lactação que ela tem elevada exigência. Então a gente reduz custo aqui com as ovelhas, que é que mais consome, e mantém os cordeiros fechados. Então nós temos duas categorias tratadas de maneira distinta. Essa tratada como deve ser tratada, no coxo, livre de parasitose, e essa que tem um sistema imune melhor, uma capacidade de consumo de forragem maior, uma exigência compatível com a composição do pasto, nós mantemos ela naquele sistema. Esse sistema, gente, ele funciona super bem. Nós temos desmamado cordeiros bastante pesados, tá? É um sistema palpável, é um sistema bastante viável que eu recomendo a utilização. Tá? Então, funciona assim, as ovelhas nos primeiros 10 dias nesse sistema, é possível ter adequações, e permanecem os cordeiros por todo o tempo. A ovelha recebe a ração no coxo, o cordeiro no coxo específico dele, cujo acesso é restrito ao cordeiro. A partir de 10 dias abrem-se os portões, então as ovelhas vão para o campo e os cordeiros permanecem fechados. O cordeiro continua comendo ao longo do dia, concentrado inicial no coxo. Tá? Uma coisa boa da mamada controlada é que o intervalo de fome do cordeiro, da mamada, ele aumenta, porque o cordeiro fica o dia inteiro sem comer, né? Ou seja, no período, às 12 horas do dia, 10, 12 horas. Ele dá fome, logicamente, ele procura o coxo mais cedo. O animal começa a comer concentrado mais cedo, e mais cedo ele desenvolve um trato digestório e fica independente. Então, é um sistema que tem funcionado super bem, a gente tem realizado com bastante sucesso.
tudo bem? Do meu ponto de vista, o uso de concentrado inicial, do creep feeding, ele faz toda a diferença no ciclo de produção de cordeiro, tá? Se a intenção é produzir cordeiro jovem, pesado, cordeiro precoce, que produz uma carne de alta qualidade, que alcança um bom preço no mercado e tem boa aceitação pelos consumidores, né, que é, portanto, uma carne que permite uma boa remuneração e uma estimação ao crescimento do mercado, é a carne de cordeiro jovem. Produzir cordeiro jovem passa pelo creep feeding, passa pelo fornecimento de concentrado inicial. Aqui nós temos alguns dados do nosso grupo de estudo aqui da Exalc, né, para vocês verem o desempenho de cordeiros recebendo creep feeding. Então, aqui vai algumas referências, trabalhos recentes nossos, os cordeiros, aqui, esses 3 experimentos com cordeiros mestiços, Dorp e Santenês, e esse último cordeiro Santenês. Observe que, em média, o consumo dos cordeiros, em média, desses últimos experimentos, foi de 136 gramas por dia de concentrado, não é um consumo absurdo, tá? E o ganho médio dos cordeiros ao pé da mãe foi de 246 gramas por dia. Eu tenho, né, 246 gramas por dia. Isso porque o Santenês ganhou um pouco menos, a raça menos ganhadora de peso, e alguns experimentos com Dorp, experimento de Ferreira em 2014, ele mais ganhou 284 gramas ao pé da mãe, e Assis, agora recentemente, em 19, ganhou 269 gramas, e Parente, 250 gramas em 2018. Então, gente, você tem um investimento no cordeiro, aqui você investiu no cordeiro, basicamente 136 gramas de ração por dia, durante 56 dias, que são 8 semanas, que é o período que a gente recomenda de lactação. Você investiu 7,8 quilos de concentrado por cordeiro, é um investimento pequeno frente ao benefício. Normalmente, quando você trabalha com esses animais sem creep feeding, você vai desmamar esses cordeiros em média de 15 quilos. E aqui, considerando os animais Dorper, desmamou-se animais com média próxima de 20 quilos, tá? Então, se a gente considerar o preço de ração de hoje, R$1 o quilo, mais ou menos, você consegue formular um concentrado para cordeiro ao pé da mãe, então você investe R$7,60 no cordeiro, e esse cordeiro, sem sombra de dúvida, coloca em torno de 5 quilos a mais na desmama, tá? Quanto custa 5 quilos a mais do cordeiro para vender? Se você considerar um rendimento de carcaça 50%, 5 quilos a mais significa 2,5 kg de carcaça, isso comercializado no preço de mercado atual, que é R$20, são R$20, então 2,5 kg, né, comercializado a R$20 significa R$50 a mais, R$50 a mais por cordeiro, tá? Então a conta é essa, você investe alguma coisa próxima de R$7, R$8 e você consegue obter R$50 a mais, portanto você tem mais de R$40 de retorno ou de lucro obtido a partir desse investimento, tá? Então assim, é viável investir em suplementação dos cordeiros no pé da mãe. Exemplo de dieta, né? Normalmente a dieta para cordeiro a gente tem que acertar bem, a gente tem que ter conhecimento técnico, né, ou um suporte técnico para dar sustentação a isso. Em termos gerais, você tem que usar ingredientes nobres para poder formular dietas para os cordeiros. Normalmente eu formulo dieta para cordeiro à base de milho e farelo de soja, como está aqui na imagem. Dieta milho, por que milho? Milho é rico em amido, é lábio, ele faz digestibilidade, farelo de soja é uma boa fonte de proteína. Além disso, eu coloco minerais, para atender esse mineral, coloco melaço, quando tem disponibilidade de melaço de cana-de-açúcar, ele é palatabilizante, a gente coloca 5% de melaço na dieta, ele faz uma agregação boa de partículas, aumenta a energia da dieta, melhora o aspecto e melhora a aceitação da dieta. Tá? A gente tem feito isso aí com bom sucesso e dá para usar, tá? Tem bastante recomendado isso aí na condição de campo, tá? Normalmente o cordeiro responde muito bem a esse sistema, né? Aqui eu tenho as imagens, pode perceber esse gráfico, experimento de Ferreira em 14. Aqui nós temos as semanas de lactação, o de vida dos cordeiros. Essa linha em vermelho representa o consumo de matéria seca e azul ganho de peso médio diário. Então, normalmente nesse experimento aqui, quando iniciar a suplementação no coxo, eu recomendo iniciar a suplementação a partir de 10 dias de vida. Tá? Nesse experimento nós começamos a suplementar com 3 semanas. Observe vocês, no início do período de suplementação, o consumo do cordeiro é baixo. Aqui o cordeiro comeu 20 gramas por dia.
Mas com o avançar do tempo, o consumo do concentrado vai aumentando. Na quarta semana ele aumentou para 67 gramas, na quinta comeu 106 gramas, na sexta 259, e próximo a desmama esses animais estão comendo alguma coisa próxima a meio quilo por dia, tá? Meio quilo por dia, observe vocês. À medida que o consumo de concentrado aumenta, ele puxa o ganho de peso. O animal vai comendo mais concentrado, vai aumentando o ganho de peso, tá? Ou seja, fornecer concentrado inicial. Cordeiro só com leite está ganhando aqui, cordeiro comendo triple ganha lá. Então, o investimento é pequeno frente ao tamanho do benefício que essa tecnologia traz ao sistema de produção, tá? A gente tem trabalhado bastante com isso. Normalmente cordeiros alimentados em condição exclusiva, né, de pasto, eles apresentam ganho de pesos inferiores a cordeiros em condições de confinamento, né? Então, eu vou encerrar esse módulo por aqui e a gente, na sequência, apresenta um próximo módulo falando da fase de terminação dos cordeiros.